Olá, pessoal, estamos aí mais no nosso bloco hoje aqui com o Dr. Agostinho Silvestre, terapeuta. Ele trabalha com a medicina chinesa, medicina integrativa. Ele tem uma terapia maravilhosa. Faz muitos anos que ele atende aqui na região de Caxias do Sul para ajudar as pessoas aí dos mais diversos assuntos. E ele está com um trabalho muito bonito, maravilhoso. E a gente vai continuar a nossa entrevista aqui com o Dr. Agostinho. Então, Dr. Agostinho, bem-vindo aqui no canal novamente. Que bom estar com vocês, né? A gente vai continuar a entrevista que começamos no bloco anterior. Eu quero perguntar, assim, como que nós podemos entender algumas enfermidades do corpo físico, que elas têm origem na psicossomática, ou seja, através da energia não muito bem direcionada da pessoa, maus hábitos, maus comportamentos, vão acumulando de forma que acaba desaguando no corpo físico e estoura uma doença, uma enfermidade. Então, como é que a gente pode ver, assim, o que está por trás de uma doença que acontece, né, através dos hábitos da pessoa, que a gente vê o ser humano como um ser holístico, todo, e não somente com aquela visão, assim, bem limitada que existe na medicina tradicional, que vê a pessoa só como uma pessoa enferma, mas não olha o que está por trás, né? Como é que a gente vê isso, então, dentro da sua visão? No sistema convencional, a visão do ser humano é uma visão lucrativa. Tem que ter lucro. Não é uma visão humana. A visão humana não é ter lucro, é viver feliz. Nós temos a colocar que na nossa colocação que existem apenas 3 causas de todas as doenças. Então tem que entender isso, primeira coisa. A principal causa das doenças são parasitas. A principal causa de doenças. Então, esses parasitas. E pessoas passam anos sem se desparasitizar, sem eliminar os parasitas. Então, uma das principais, as 3 causas que eu posso deixar claro que é da origem de todas as doenças, elas têm origem ou parasitas, ou frio, ou toxinas. As toxinas geram as doenças cardiovascular, cardiorrespiratórias. As doenças cardio estão ligadas a substâncias que intoxicou teu corpo. A questão do frio endógeno, gera as doenças psíquicas. Todas as doenças psíquicas estão ligadas a frio interno. Desfunção de fígado e rim, ou de um, ou do outro, ou dos dois. Desfunção. Um frio no fígado vai gerar... Por que é que tem pessoas que, às vezes, elas nunca beberam, mas tem cirrose? A cirrose nada mais é dessas pessoas um frio que elas tinham no fígado. O frio gerou como se fossem nódulos ou pedras de gelo no fígado. E acabam indo a óbito por cirrose. Você nunca bebeu. Você considerava, não, mas como? Não teve como se resolver isso. Então, primeiro caso, parasitas. Parasita é a maioria das doenças. Parasitas vai enfraquecer teu organismo e você vai ter consequências. E a segunda questão, então, os tóxicos, você não desintoxica teu corpo, passa anos sem desintoxicar o teu corpo, e aí, de repente, dá um problema cardio bem complexo. Para entender, nos Estados Unidos, temos as 3 principais causas de doença, de mortes, de óbitos nos Estados Unidos. A terceira é câncer. O câncer é a terceira causa de mortes nos Estados Unidos. A segunda é que, posso dizer, então, a segunda causa de mortes, na realidade, são cardio. Então, problemas cardíacos. Então, você tem a terceira causa, a questão que envolve o câncer, doença causada por parasitas. Toda pessoa que tem câncer tem parasitas, em quantidade. Poxa. Então, eles já estão se alimentando do corpo. Mas tem uma notícia boa que eu posso dizer para você. A notícia ruim nessa história, que parasitas tem muitos. Mas a notícia boa, eles não querem matar o hospedeiro. Tá? Pensa assim, só notícia boa, então, tá? Ele não quer matar o hospedeiro, mas vai acabar levando a óbito, entendeu? E a principal causa de óbito nos Estados Unidos são envenenamento farmacêutico.
envenenamento. Então, as pessoas usam excessivamente produtos que não são adequados para o caso dela, de cada pessoa. Então, usam produtos que não são adequados. Então, essa é a principal causa de óbito nos Estados Unidos. Então, as três principais: câncer, os problemas cardíacos e o uso de produtos inadequados. Poxa. Esse é o desafio, então, que eu posso dizer. E na física, na energia quântica, na visão holística, você vai enxergar um ser humano como um todo. Se você está com um problema no dedo, não, você resolvendo, pode até resolver o problema no dedo, mas você tem que saber por que você estava com um problema no dedo. Esse é o desafio. Entender a causa do sintoma ou do problema. Então, na visão quântica, é possível a gente enxergar o todo, o ser humano como um todo. Se você consegue enxergar o ser humano como um todo, isso fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. E não é necessário a pessoa se assustar, se preocupar, achar que, mas assim não dá, assim. Faça, ou busca. O quântico, na verdade, é busca do equilíbrio. Nós temos o solo, que ele, por si só, ele é estéril. Certo? Aí vem a planta, que ela colocada no solo, ela produz o seu próprio alimento, porque ela vai crescer. A planta cresce, então ela gerou seu próprio alimento. Nós, os seres humanos, os animais, não temos capacidade de produzir o nosso alimento. Nós dependemos de um vegetal para produzir o alimento para o animal, o alimento para a gente. E nós podemos até depois consumir o animal, né? Mas eu tive que ter, então, uma fase antes de produzir o alimento para o animal. Para mim, depois, me servir. Se eu vou comer um galeto lá, antes de pensar, eu tinha que ter milho. Então, o frango se transformou na carne que eu preciso, mas eu tenho que buscar. E o milho foi buscar... Onde é que o milho foi buscar energia? O milho foi buscar energia no solo. Então, quanto mais a gente estiver próximo da cadeia inicial, quanto mais longe nós estamos, menos energia nós vamos ter. Porque o milho é uma energia muito melhor do que o frango. Porque ele é antes. Ele tem a capacidade... Um frango não tem capacidade de produzir seu alimento. Nenhum de nós tem capacidade de produzir o nosso alimento. Mas se eu vou me alimentar, por exemplo, com milho, estou falando do questão do milho, então se eu me alimento com milho, eu me alimento com algo que se desenvolveu apenas essa planta teve a capacidade de tirar do solo os nutrientes e transformar ele numa espiga de milho. Isso é uma coisa fantástica. E quanto mais próximo você tiver dessa realidade, mais saúde você vai ter. Então, você vai comer alimentos de primeira. Agora, se você depois passa por mais um processo, para mim ter um alimento lá na frente, teve muitos processos acontecendo, eu vou perdendo energia. Então, eu vou ter menos energia do que é o real. Então, na busca da energia quântica, ela está mais presente, mais forte lá naquele que está extraindo do solo, a energia. Você imagina que eu uma vez brincava o seguinte, eu até acredito em tecnologia. O dia que eu pegar uma pá de terra, eu jogo numa máquina e sai uma espiga de milho. Opa! Aí pode ser que eu tive uma evolução. Mas não tenho ainda a capacidade de transformar um grão numa espiga. Não tenho capacidade. Ele precisa do solo, um solo adequado. Isso, na física quântica, você vai ver o mínimo do mínimo do mínimo. Mas, a partir dali, é que a gente consegue entender que as soluções de todos os problemas são simples. Sim. Não há solução complexa. Mas eu não sei o quê. A pessoa que diz que você tem um problema complexo é que a pessoa não entende. Sim. Tem falta de entendimento. Se a pessoa não tem entendimento, é lógico que ela vai dizer que isso tudo é complexo. É aquela história. Até que você não fez a primeira vez, é difícil. Depois que você fez a primeira vez, fica um pouco mais fácil.
Você vai fazendo mais vezes, mais fácil ainda. É. Então, busca da energia lá do solo. Quem vai que te fornecer? Uma beterraba, uma cenoura, ela foi buscar energia no solo. Ela foi buscar lá, então ela é um produto de primeira. É. Agora, eu vou comer, por exemplo, lá uma coisa que foi de 3, 4 processos, então você vai entender que já você perdeu muito da energia original. Pois é, e agora o pessoal diz assim, mas também aquilo que vem da terra está comprometido por causa dos agrotóxicos e tal. Mas é melhor, acho que, comer uma cenoura que possa ter algum agrotóxico que não comê-la e comer um processado industrializado, que aí é 10 vezes pior, né? Sim. Então, a gente tem que entender que, claro, quanto mais, como ele falou, bem interessante isso, eu não tinha pensado, quanto mais próximo do início desse processo da cadeia alimentar, mais saudável, mais nas nossas origens estamos. Alguma que vem da terra, uma folha, uma raiz, as raízes, os cereais e tal. Só que hoje em dia tudo está comprometido por meio dessas substâncias que colocam no arroz, o milho transgênico e tal. Como é que a gente pode, então, mesmo assim, diante desse quadro nocivo que o sistema nos oferece, que tudo que ele oferece é comprometido, né? Como é que mesmo assim a gente pode encontrar esse equilíbrio, né, dentro dessa resposta? A busca, sim. Tem algumas coisas que a gente tem que compreender. O produtor rural, ele aplica adubação para ter um produto melhor, mais bonito, e ele aplica agroquímicos, tudo bem, para poder ter essa planta. Uhum. E, na realidade, nós queremos algo que enche os olhos. Então, esse produtor tem que usar isso. E ele aplica nas plantas. Então, na realidade, você já não vai comer nunca o agrotóxico direto em você. Você primeiro ele é aplicado na planta. Eu acho engraçado isso, que principalmente aqueles defensores que questionam essa questão ambiental e essa questão do uso de agroquímicos. Eu digo o seguinte, e você é contra os agrotóxicos, mas você toma quantos produtos que tu pega na farmácia e joga no teu estômago? Espera lá, eu preciso entender. Você realmente acha que aqueles produtos que tu está tomando para matar um parasita, ou para matar um vírus, ou para matar uma bactéria, aquilo não é veneno? Calma lá. E você, o produtor, você pega, ele aplica na vegetação. Tudo bem? Eu acho que preciso ter muito cuidado e tal, reduzir essas coisas todas. Mas se nós não tivéssemos os agroquímicos, as pessoas morreriam de fome. Não nasce. Né? Mas eu falo isso. Então, se você já não quer produtos que tenham agroquímicos, muito cuidado no ir na farmácia. Que lá uma vez se chamava drogaria. Então, eu não sou contra nada disso, mas é preciso você ter cuidado com aquilo que você vai aplicar direto em você. Então, o uso da energia na produção agrícola vai melhorar muito a qualidade de vida de todos, né? Então, e nós nos alimentar sempre que possível com as coisas mais próximas da origem. Eu vou comer cenoura, ela vem da origem, direto do solo para mim. Mas eu pego a cenoura e passo para outro produtor, alguém que faz o consumo, e eu consumo aquele, terceiro. Então, eu fui diminuindo a minha energia. Foi dificultando essa questão da gente ter a vitalidade da origem. Porque entender, quem produz alimentos para todos são os vegetais. Os vegetais produzem alimento para todos. Para os micro-organismos, porque não estéril, solo estéril não produz nada. Então, para os micro-organismos, para os bichos menores, para os vermes, para tudo, a origem tem que vir um vegetal produzir algo para você absorver esse produto que um vegetal desenvolveu. Esse é o desafio. Então, entender, quanto mais próximo da origem, mais energia, mais saudável. Quanto mais beneficiado, não sou contra o beneficiamento, muito pelo contrário, porque é necessário. O processado beneficiamento das coisas, esse processo, ele é necessário porque a população não tem como se alimentar a determinadas épocas com determinados alimentos, porque eles são de estação. O milho,
Produz. Hoje nós espalhamos todo mundo. Mas, objetivamente, nós temos que entender que o melhor que você pode fazer é te alimentar com produtos da estação. O que produz agora? Agora estamos saindo do inverno, estamos no inverno, o que se come no inverno? Os alimentos que têm origem, que são propícios para essa época. Então, é o nosso desafio de entendimento, levar conhecimento, porque muitas pessoas elas entram numa empresa, entra de manhã, sai de noite, vai para casa, faz isso para frente, para trás, 35, 40 anos, e ela vai olhar para si mesma e dizer, mas o que eu fiz? Eu apenas servi alguém, uma empresa, tá? E não tive coragem de eu criar ser um empreendedor, coisa assim, e buscar conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você vai buscar formas de ter uma vida melhor. A fórmula que não existe sistema político, regime político, não existe nada que vá te levar a você se sentir melhor. Só tem um jeito, é você ter conhecimento. Busca do conhecimento. O conhecimento é tudo. Se você não tem conhecimento, você vai comer na mão dos outros. Esse é o jeito. Então, se você tem conhecimento, e o conhecimento não ocupa espaço. A busca do conhecimento, para mim, é a principal coisa que nós podemos fazer para nós ter qualidade de vida, para nós ter saúde, porque ficar doente não é um objetivo. Não é uma coisa que tu diz assim, eu preciso ficar doente. Para quê? Não, só para alimentar o sistema que nós temos hoje. Mas você não precisa, não é uma necessidade. Ficar doente não é uma necessidade. Então, doutor, que interessante isso, vocês notaram, né? Como a gente aprende certas coisas, mas aí cai num outro assunto, que é nós temos que olhar para dentro de nós, parar de esperar que tudo venha de fora. Nós somos pessoas que somos os construtores do nosso amanhã, somos os construtores da nossa saúde, e não mais esperar fórmulas mágicas que alguma comprimido mágico vai me curar, vai me remediar, ou um bom plano de saúde vai melhorar. Nós construímos hoje o nosso amanhã. Então, veja quantas coisas não foi retirado de nós. Então, você que está ouvindo, né, nós temos esse canal com proposta também de melhoramento de vida, qualidade. Nós somos responsáveis por se alimentar melhor, ter bons hábitos, voltar às origens, tomar os elementos que a natureza nos fornece, o sol, o ar, o pé na terra, o aterramento, tudo isso. Então, veja como nós somos responsáveis e como nós delegamos muitas vezes para a sorte. Eu tive o azar de ter tal doença, eu tive o azar de acontecer. Não existe isso. Nós construímos. Então, se você constrói hoje, né, você planta feijão, você vai colher feijão, não vai colher espinhos, né? Então, se você planta espinhos, vai colher espinhos e não feijão, né? É mais ou menos, então, você é responsável. Então, cada vez mais, nós assumimos a responsabilidade que nos foi tirada erradamente, que nós somos os construtores da nossa vida como um todo, não é mesmo? Sem dúvida. Eu falo uma coisa, por exemplo, que eu comento, vamos imaginar, eu fiz um plantio de milho, ok? Não comi o milho. Dei para uma vaca. A vaca comeu o milho. E eu vou tomar o leite. Não, calma, não é por ali o caminho. Eu já fiz um absurdo, eu já tinha que ter me alimentado etapa, né? Na primeira, não na quarta, tipo. Etapa. Eu eu usei o milho para tratar uma vaca, e da vaca eu fui usar o leite, e o leite eu processei fazendo uma outra coisa. Então eu já estou longe da energia original. Porque a energia vem toda ela do solo. Toda ela vem daí. Para nós termos os alimentos que nós precisamos. Então, o caso típico é o do leite ou do processamento do leite. Tem uma série de fatores, então, que levam a gente a ter dificuldades depois no nosso organismo. Dificuldades, eu digo. E doenças nada mais é do que falta de conhecimento. Poxa. Você tem conhecimento, você não vai ficar doente. O que vocês falam para mim, você cura qualquer doença? Eu não curo doença nenhuma, mas ensino a pessoa a se curar. Poxa. Isso eu faço. O meu trabalho é ensinar. Eu entro com, no máximo, 5% do processo. 95% é a pessoa que vai entender
o que ela precisa fazer e como ela precisa viver, porque as coisas são individuais. Tudo que acontece de ruim para mim é para mim. Não adianta eu arrumar culpas fora. Eu aceitei o sistema, por exemplo. Tu pode não aceitar. Olha o que aconteceu no passado, que às vezes as pessoas faziam coisas que apenas porque a mídia dizia que era para fazer. Para lá. Esse pessoal da mídia entende o quê? Então, qual é o interesse que tem nessa jogada? Então, sempre há algum interesse e você tem que sair da manada. Sai da manada. Seja você mesmo. Seja você o teu médico. Isso aí. Procura com os médicos, claro, eles estudaram para conhecer, eles têm conhecimento e nós não temos, nós temos que buscar às vezes com eles, né? E como não, eles são muito importantes, mas tem que entender que médico nenhum cura. Médico remedia. Ele não cura. A cura vai fazer somente no momento que você entender o teu organismo. Você tem que entender o teu organismo. E isso é feito base de energia. A energia que vai estar em você. Então, nós falamos muito de física quântica e sabemos que o caminho vai ser a física quântica. Nós vamos, quando tivermos conhecimento adequado para entendermos o que é física quântica e como é que ela funciona, sempre leva o teu pensamento ao Pai. Lembra disso. Leva o teu pensamento ao Pai, que para mim, é o que comanda todo o sistema, rege o sistema que nós temos. Mas muito interessante esse assunto. Peço que vocês reflitam bastante sobre isso, né? A gente está passando muitos ensinamentos valiosos que podem ajudar a melhorar a sua vida. Então, peço que vocês acompanhem a nossa série de vídeos que a gente fez aqui com o Dr. Agostinho Silvestre, ele tem um conhecimento bastante amplo nessa área. Então, a gente vai terminar esse bloco aqui agora. Assista os demais vídeos dessa série. A gente colocou uma playlist também ali com todas as entrevistas com o Dr. Agostinho. Vocês acessem ali no canal, é muito bom. E compartilhe, peço que você também deixe o seu joinha, o seu like aí. Esse assunto vai ser continuado nos próximos blocos aqui, tá? Então, gente, vai dando seu joinha, compartilhe lá. Um grande abraço, doutor Agostinho, valeu por estar com a gente aí, valeu, a gente se encontra. Quem quiser falar com ele pessoalmente, eu deixo aqui na descrição do vídeo o contato da clínica dele aqui em Caxias do Sul, ou atendimento à distância via online, tá? Eu deixo a descrição aqui, vocês vão gostar muito do atendimento com ele. Um grande abraço aí, a gente vai se falando, tá? Valeu, um abraço aí, tá?